Dentro da administração pública, bem como também na administração privada, no direito privado, todos nós devemos sempre estar nos preocupando com dinheiro, né? Seja para contas a pagar, seja contas a receber, nós devemos nos preocupar em entender e planejar a utilização do dinheiro e recebimento de dinheiro. Por isso, o orçamento público é uma questão muito importante dentro das organizações públicas, dentro da administração pública, que visa trazer um detalhamento muito maior do que eu tenho para gastar e do que eu tenho também para receber dentro do meu exercício da administração pública. O orçamento público ele é um instrumento utilizado pelo governo federal para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos, seja impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, entre outros. Esse planejamento ele é essencial para oferecer serviços públicos adequados, além de especificar gastos e investimentos que foram priorizados pelos poderes. É claro que a gente divide pelos poderes, a gente tem o poder federal, a gente tem a esfera estadual, a esfera municipal, e cada uma dessas esferas elas vão produzir os seus determinados orçamentos. Para que, é claro, tenha esse planejamento, eu entenda da onde que virá valores arrecadados, o dinheiro que está sendo arrecadado dentro dos cofres públicos, e eu também consiga já detalhar quais são os gastos que eu vou estar realizando dentro do período determinado de tempo. Como, por exemplo, eu tenho obras públicas, benfeitorias e obras públicas, eu tenho concursos, contratação, folha de pagamento de pessoas, eu tenho também compra de materiais, compra de mercadorias, por exemplo, merendas escolares, eu tenho a questão de uniformes escolares que eu posso estar comprando, eu tenho materiais de escritório para todas as secretarias, todos os órgãos competentes e, dentre outras, essas questões, custos que aparecem e que eu preciso realizar o pagamento deles. Dessa forma, se eu sei o quanto eu vou receber, eu sei o quanto eu tenho para gastar, eu consigo fazer um match perfeito e aí eu consigo entender se eu preciso aumentar a minha arrecadação ou diminuir os meus gastos, talvez ali os investimentos, os gastos que eu priorizei, talvez possa ficar muito alto. Então eu deixo de gastar, eu deixo de investir certas coisas para que eu consiga, a minha arrecadação consiga suprir a necessidade colocada ali dentro desse contexto geral do orçamento público. Essa ferramenta ela vai estimar tanto as receitas que o governo espera arrecadar, quanto fixa as despesas a serem efetuadas com o dinheiro. Assim, as receitas são estimadas porque os tributos arrecadados e outras fontes podem sofrer variações ano a ano, enquanto as despesas são fixadas por garantir que o governo não gaste mais do que arrecada. Essa é uma regra bem simples, então eu deixo as minhas receitas de formas estimadas, porque vai variar realmente impostos, taxas, tributos, contribuições varia, porque depende, por exemplo, contribuições sindicais, contribuições de trabalhistas, quanto mais pessoas em atividade trabalhista eu tenho, maior contribuição eu vou ter. Quanto menos pessoas trabalhando, menos pessoas economicamente ativas, menor vai ser o meu recolhimento. Dessa forma, eu trabalho com a questão eu vou colocar a questão de detalhar essas despesas, detalhar essa receita para que eu sempre entenda, o meu gasto ele é provisionado, eu não sei se realmente vai ser aquilo, e eu tenho a questão aqui do meu... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A questão aqui do meu gasto, da minha despesa, ela ser fixa, ela está sempre fixada.
E eu fixo as despesas, então, para que eu garanta, o governo ele não pode gastar muito mais do que ele arrecada. Então imagine só que o município ele vai arrecadar ali 20 milhões dentro do período de um ano. Então o custo dele não pode gastar mais do que 20 milhões. Então eu fixo os custos dele dentro do próximo ano, dentro do orçamento, para que ele não gaste mais do que ele deveria. Porque se ele gastar mais do que ele arrecada, acaba se entrando em déficit e as pessoas do município elas vão sofrer com as consequências estabelecidas pelo governo, pela mal formação do orçamento. Então funciona da seguinte forma também, quando acontece muitas das vezes, principalmente acontece em municípios, é feito o orçamento e dessa forma dentro do orçamento é colocado os custos fixos, as despesas fixas. Mas o que pode acontecer é que durante o exercício do mandato, durante o exercício anual, as atividades administrativas, aconteça que há muito mais gasto do que foi previsto no orçamento. Logo, eu tenho que prever e colocar isso já para o ano seguinte, por isso que às vezes atrasa muito o pagamento de licitação, atrasa certos pagamentos, porque o município gastou muito mais do que estava no orçamento. E ele não pode abrir o orçamento para encaixar despesas que já estavam previstas. Então, eu tenho que deixar isso para o próximo período, e é por isso que acontece atrasos no pagamento de licitações e tudo mais. E também a gente vem a questão do detalhar as despesas, né? Uma vez que o orçamento detalha as despesas, pode-se acompanhar as prioridades do governo para cada ano, como, por exemplo, o investimento na construção de escolas, a verba para transportes e os gastos com a saúde. Esse acompanhamento ele vai contribuir para fiscalizar o uso do dinheiro público e a melhoria da gestão pública e que está disponível no portal da transparência do governo federal. Então, dessa forma, eu sei o quanto se está gastando e eu sei o quanto eu consigo pagar dentro disso. Então, o orçamento ele é muito importante para que as pessoas tenham a noção do quanto o governo está gastando e o governo também consiga acompanhar e verificar se está tudo sendo feito da maneira correta. O orçamento, o processo de elaboração, ele é um pouco complexo, pois ele vai envolver as prioridades do Brasil. Então, imagine só quando a gente está fazendo um orçamento nacional, o orçamento da União. Então o Brasil ele tem mais de 200 milhões de habitantes. Então imagine só o quanto é difícil você planejar os gastos dentro da tua casa com 2 pessoas, 5 pessoas, dependendo aí da tua família, ou uma pessoa só. Imagine só planejar a prioridade do país do tamanho do Brasil. Então tem que planejar para 200 mil pessoas. No entanto, esse planejamento ele é essencial para a melhor aplicação dos recursos públicos. Então o processo de planejamento envolve várias etapas. Porém, eu vou destacar pelo menos 3. Então, a gente tem a aprovação da lei do Plano Plurianual, PPA. O que é o Plano Plurianual? Então, é um plano que, quando o governo se assume o novo governo, seja municipal, estadual ou nacional, ele vai desenvolver o Plano Plurianual, que é o seguinte, ele é um plano de 3 anos, geralmente, então ele tem 3 anos de duração, aonde eu vou estabelecer quais são os principais investimentos. Por que geralmente ele tem 3 anos de execução? Na verdade, ele é montado em 4, só que o último ano, geralmente ele não é feito pelo presidente em exercício. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!